Olá, meus vintages! Estamos dando início à segunda temporada do Entrar no Isenta Pod. É muito bom voltar para estar aqui com vocês, para colocar de novo esse conteúdo no ar, falando sobre etarismo e tudo que a gente pode fazer depois que cruza essa fronteira dos 40. Continuem mandando sugestões, comentários. Os comentários também no Instagram, no YouTube também geram pautas, mandando dúvidas, que a gente está aqui. E eu estava morrendo de saudade das entrevistas e de toda essa gente bacana que a gente já trouxe. Hoje a gente chega ao 24º episódio e estamos aqui com a Lohane, primeira drag queen educadora sexual do Brasil, que por trás da drag Lohane está o ator e bailarino Breno de Souza. Lohane, seja bem-vinda à segunda temporada. Gente, tô me sentindo tão chique. Posso começar como eu começo sempre? Pode, começa. Hi, sweeties. Hi, everyone. Eu sou a Lohane Lovely, a primeira drag queen educadora sexual do Brasil. E hoje, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma rapidinha aqui. Alô? Obrigada pelo carinho. Você é linda, preciso falar isso. Ela quer um avião, gente. Imagina, um avião depois que tomba e morre todo mundo dentro dele, né? Quando eu entrei no estúdio, falei, nossa, mas que mulher linda. Ainda bem que eu vim produzida. Que máximo. A gente não vai fazer uma rapidinha, a gente vai fazer uma longa, com bastante degustação. Eu gosto assim, com preliminar, com resposta sexual. Ih, aí tô nervosa já. E a gente vai junto aí por mais uma horinha e depois vão ter aqueles cortes maravilhosos que vem no YouTube e também no Instagram. Me fala, Lohane, um pouquinho da sua carreira, né? São 16 anos já de drag. Você tem uma formação extensa como ator e bailarino. Como é que foi que você começou, né, a sua carreira e como é que foi essa transformação para chegar a ser educadora sexual, a primeira educadora sexual do Brasil, drag queen? Primeiro eu vou te dar um presente, porque eu trouxe aqui, ó, um kit pra você da Make Life. Que é essa empresa que tem um trabalho incrível de parceria comigo, que tem produtos voltados para a saúde do canal retal, que é uma questão que a gente precisa falar muito. Então a gente tem aí uma squeeze, que aí você pode ir para academia, pode caminhar, beber água em casa, onde você quiser. O nosso Chuca Pop, que é o higienizador íntimo, para fazer uma lavagem no canal retal, não só para o momento do ato sexual, mas também se você tiver que fazer algum exame, ou então se quiser manter apenas limpa aquela região. A gente tem dois modelos de Chuca Pop, que é esse que a gente fez para Parada do Orgulho, que é esse mais coloridinho. E a gente tem também o nosso tradicional, que já é mais conhecido, tá? Mas é o mesmo produto, só tem a embalagem diferente por conta do nosso querido tema. E o nosso maravilhoso Hidrenema, que é um hidratante anal que preserva a sensibilidade, que não tem hormônio, é livre de perfume, é totalmente para hidratar e preservar a sensibilidade do canal retal. Não só para o que vai sair, mas também para aquele… Enfim, né? O público entendeu. Então, espero que você goste, porque mesmo quando a gente não pratica o ato, é importante manter higienizado, manter hidratado. E ele preserva a sensibilidade por 72 horas. Então, espero que você goste. Eu adorei o kit, adorei o kit. E adorei também essa possibilidade de falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa também sem preconceito para falar. É um órgão do nosso organismo. Exatamente. A gente precisa muito. E acho que, assim, podemos continuar falando também sobre prevenção, né? Exatamente. Até porque o câncer de colo retal, ele é o segundo maior índice de câncer em homens e mulheres. Então é muito importante a gente falar, porque muita gente acha que não pode lavar a região. Tem homens que têm um tabu absurdo ainda de acharem que não podem nem encostar, porque se vai lavar o salão é porque tá esperando festa. Então existe esse preconceito, é importante a gente quebrar isso. Mas respondendo o que você me perguntou, eu tenho esse trabalho aí de 16 anos como drag queen. E eu comecei, na verdade, como qualquer outra drag queen. Fazendo shows e apresentando eventos em boates, eventos grandes, pequenos, médios. E eu comecei a entender que aquele universo era um universo que eu adorava, mas eu ainda sentia que eu podia ir mais. Eu tenho 2,4 metros de altura, de salto eu vou a 2,15, 2,20, depende do salto que eu botar. Mas eu pensei, caramba, Deus não pode ter me feito
tão imensa para eu fazer o mesmo trabalho que as pessoas fazem. Então eu comecei a pensar o que eu podia fazer, já que eu não queria mais trabalhar fazendo show, dublando, que eu nunca gostei disso. Até que eu cheguei a me tornar apresentadora da Sexy Fair, que é o maior evento erótico da América Latina e acontece aqui no Rio de Janeiro, uma vez por ano. São 6 dias de evento. E aí o público começou a me amar. Eu fui para apresentar 1 ano, acabei ficando com eles até hoje. São 6 anos, são 5 anos à frente da Sexy Fair. E as pessoas começaram a me linkar com sexualidade. E eu só ia pra brincar com o público, entreter, falar muita besteira, fazer o público rir. Eu servia de coringa. Faltou, então chegou atrasado alguma atração muito importante, joga a Lohane no palco. E eu acabei virando mais importante do que todo mundo que vai. E é isso, aceitem que dói menos, a louca. E aí eu comecei a receber durante o ano inteiro perguntas sobre sexualidade. E eu respondia muito numa vibe, ai, tô brincando, ai, eu quero ver nudes, manda nudes e tal. Até que uma vez eu recebi a pergunta de um rapaz que ele fazia exatamente a pergunta sobre como dar prazer para a mulher dele com um pênis pequeno. E aí eu sempre tive muito bom senso. Eu pensei, não posso responder mais em forma de brincadeira, porque ele mandou um texto. Eu consigo entender que ele passa por um problema. E aí eu pensei, não vou responder. Até que Evandro Voltolini, que hoje está me acompanhando aqui no Rio, que eu amo de paixão, que é diretor das mídias sociais, não só da Sexy Fair, mas de todos os eventos que o dono da Sexy Fair produz, falou pra mim: eu acho que você devia se tornar a primeira drag queen educadora sexual do Brasil. No primeiro momento eu fiquei meio assim, falei, ai, não vou, não quero e tal. Depois eu comecei a entender. E o Evandro tem um trabalho com marketing muito grande. Eu costumo dizer que tudo que ele bota a mão vira ouro. E o valor de trabalho dele é um valor muito alto, porque ele tem um trabalho de qualidade. Ele falou, amigo, faça uma parceria de trabalho com você. A gente monta algumas coisas, eu posto algumas coisas. E aí a gente foi. Começou. Eu hoje eu me especializo no Instituto Casal Tessarioli, onde ele também faz a parte de marketing, de produção visual, tudo. E eu tô cada vez mais me tornando, quero fazer os cursos todos, o público tá gostando, e eu comecei a descobrir o meu caminho. Falei, o meu caminho é quebrar mitos e tabus sobre sexualidade e mostrar que uma figura pertencente à classe LGBTQIAPN+, pode falar de assuntos muito sérios. Então, tô aí pra desmistificar esses tabus e mostrar que todo mundo pode tudo. E tá fluindo. Que bacana. E assim, interessante você falar isso, porque foi de um momento de dor que Sim, você viu a necessidade de evoluir para instruir, não só divertir, né? exatamente. E hoje a Exatamente. gente já viu que a diversão leva muito à instrução. Sim, Sim, é um sim. espaço que você captura ali através da leveza, porque às vezes vai passar coisas sérias, mas precisa ter Exatamente. E esse é o leveza. meu objetivo, é captar o público através do humor. Primeiro eu falo a brincadeira, falo a sacanagem, depois eu seguro o público. Aí quando eu percebo que eu segurei, eu começo a falar as coisas mais sérias. E aí você tinha a dor, né? E a dor era como fazer a minha mulher É, com um pênis pequeno. E é engraçado que eu estava recentemente fazendo uma palestra sobre próstata, o câncer de próstata, que vai aham. chegar agora em novembro. E o médico que estava falando com a gente, ele falou: ah, todo mundo acha que quando faz alguma situação, porque o câncer evoluiu, não sei o quê, não vai nunca mais ter orgasmo, não sei o quê. E sabe o que ele falou que eu achei muito interessante? O orgasmo não vem do pênis, o orgasmo vem da cabeça. Exatamente. Então, quanto para você sentir, eu acho que quanto para você passar, né? Exatamente. É porque, na verdade, o orgasmo, ele é uma resposta sexual. Na verdade, assim, ele é o final, ele é o encerramento de uma resposta sexual. Então, quando você começa… Por isso que eu sempre digo que o importante são as pessoas trabalharem as preliminares. Porque a gente vive um momento hoje que as pessoas estão achando que sexo é filme pornô. E elas querem reproduzir aquilo. Só que além de eu ter vários amigos que trabalham na área, eu já assisti várias gravações e tem muitas vezes que tem jogo de câmera que nem acontece o ato mesmo. E o nome já diz, é um entretenimento. Então, muita gente acha que isso que é um sexo de verdade. Então, as pessoas hoje são preocupadas com a performance em cima da cama do que realmente satisfazer. E aí, se você pula uma preliminar ou se você faz uma preliminar rapidinha, não tem tempo do cérebro entender o que está acontecendo e você liberar as substâncias todas que precisam liberar
esperar para que esse momento aconteça. E aí você não tem uma resposta sexual. Você acaba criando um bloqueio ou um semi-bloqueio de resposta sexual. Então é muito importante a gente entender que o orgasmo realmente ele vem da cabeça. Então por isso que é importante a gente criar situações, a gente inovar, a gente melhorar e tirar aquele sexo muito casual para que a gente possa descobrir novas sensações, novas emoções e começar a entender. Eu faço daqui a 2 semanas 38 anos e eu posso dizer que transo desde que eu me entendo por gente, depois da minha fase sexual, depois de puberdade, adolescência. Mas eu posso dizer que com 20 e poucos anos que eu entendi o que era transar. Porque eu achava que eu tinha que satisfazer os caras que estavam comigo. E aí eu comecei a entender. E depois que eu comecei a estudar educação sexual, meu amor, aí eu sou muito mais exigente. Ou aqui joga nos 2 campos ou não joga. Nota 10. É isso, não tem. Senão eu falo mal na roda dos amigos, sim. Ainda mostro foto. Agora me diz, você falou aí 38 anos, claro, vamos entrar no isenta, pode. Como é que é estar nessa fronteira dos 40? Você tá se sentindo mais evoluído, mais maduro, mais seguro? Você vê que realmente a maturidade é um fator importante, até na sexualidade? Muito, muito. Engraçado, eu falei com a minha mãe ontem, eu queria ter nascido já com a idade que eu tenho. E é muito incrível como a gente vai entendendo coisas como a minha mãe falava pra mim. Um dia você vai entender. E hoje eu consigo entender. E é importante quando vem essa maturidade. Hoje eu sou muito mais confiante pra tudo. Na minha vida pessoal, profissional, sexual, amorosa. Eu ainda tenho alguns bloqueios, né? Porque a gente traz bloqueios que foram enfiados na gente no passado. Então hoje é muita terapia, apesar de eu ainda não fazer. Mas eu hoje me sinto muito mais seguro. Antigamente eu achava que com 30 e poucos anos, 40 anos, eu ia estar milionária, sentada de frente pra praia, tomando uma água de coco que eu nem gosto, mas rica, eu ia estragar mesmo. E hoje eu consigo entender. Meu Deus, olha como a gente tem uma mentalidade diferente quando é mais jovem, né? E eu pensando em ficar rica, em estar de frente pra praia, em ter um monte de coisa. E o mais importante, que é a maturidade, o entendimento do que significa realmente a vida, eu não tinha. Então hoje eu sou muito mais segura e seguro. Porque hoje não só a personagem é segura, como o Breno é muito seguro também. Então eu de verdade não tô falando isso porque eu tô aqui. Eu acho que literalmente é igual o vinho. A gente vai envelhecendo e vai ficando melhor. E eu quero lembrar das coisas a partir dos meus 35 anos. Porque foi quando, pra mim, começou tudo a fazer sentido. Quando você se encontrou com Quando você eu me mesmo. encontrei, quando eu entendi qual era o meu lugar no mundo, entendi que ninguém tinha o direito de falar sobre o que eu podia, o que eu não podia fazer, e que só eu podia dizer se eu queria ser feliz ou não. Que eu poderia também não querer ser feliz, mas que só eu tinha esse poder. Eu não vou ser infeliz porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei. Não, se eu quiser ser infeliz, eu vou ser porque eu quero. E se eu quiser ser feliz, eu vou ser porque eu quero. Ninguém precisa dizer que a gente é maravilhoso. A gente tem que entender o quão maravilhoso a gente é. E eu só descobri isso tudo depois dos 35. Então eu acho que depois dos 40 vai ser melhor. E eu hoje só curto caras acima de 40. Mentira, quando aparece um novinho assim, gente, 18, 19, faz a maluca não, hein? Quando aparece um novinho, a gente trabalha na caridade. Então, assim, vocês fiquem tranquilos. Mas eu acho que o homem acima de 40 é um homem já muito resolvido. E até para uma conversa pós e antes o sexo, eu super prefiro. Então hoje eu vou lá no meu Badoo, que eu tenho perfil, tá, gente? Badoo, Sexo com Café, todos eles. Eu vejo primeiro a idade. Eu não vejo nem se o cara é bonito pra mim ou não. Eu vejo a idade. E aí, se for a idade que eu acho legal, eu começo a ver foto e aí vou desenrolando a conversa. Agora, isso que você falou é muito interessante, dessa questão, assim, a gente não pode exigir, né, que o outro nos valorize. Isso. Mas é tudo uma fronteira ali muito linear, onde você também pode ter o limite de que ele não te desvalorize. Exatamente. Você vai até ali, mas daqui, se você não me valoriza, é uma opção sua. Exatamente. Só que daqui pra me desmerecer também não Também rola. não. Porque a gente se coloca, ainda mais eu sempre fui um gay muito afeminado, muito afeminado. E aí eu comecei a entender quando eu era mais novo, e mais nova também, né? Porque a Lorraine surgiu desde que eu tinha 17, 18 anos, 20 anos, nem lembro direito se são só 16 anos mesmo. Vamos ficar nos 16, tá? Então eu conseguia perceber, caramba,
Hoje eu vou sair montada. Eu já tive também essa fase. Hoje eu vou sair montada porque hoje eu quero pegar todo mundo. E aí o cara podia fazer o que ele quisesse comigo, que eu achava que aquele era o meu dever. Não só como o Breno, o gay afeminado, mas também a Lohane, que estava ali na figura feminina e mostrando para aquele cara que era certo o assédio. Que era certo uma postura errada com uma mulher, porque eu não me colocava. E aí eu já via, né, as trans que trabalhavam com prostituição, que elas se botavam numa postura. E eu, ai gente, quanta bicha dramática, que não sei o quê. Mas hoje eu entendo, não, é o trabalho delas, entendeu? Então assim, precisam realmente se colocar numa postura. Você me quer, então você vai pagar. E aí eu comecei a pensar, caramba, esse é o trabalho delas. Não é o meu trabalho, mas assim, realmente, por que eu tenho que servir como escrava sexual daquele homem? E o Breno também. Por que eu tenho que servir como escravo sexual daquele cara? Por que só eu tenho que sentir dor sendo passiva? Porque ele quer de qualquer jeito e pela minha estrutura, que sempre foi grande, ele achava que ele podia socar igual britadeira de obra de prefeitura. E aí eu fui entendendo que não, o prazer tem que ser pros dois, mas isso só veio mesmo depois dessa fase de 35 anos e muito mais depois que eu comecei a estudar sexualidade. Vamos escrever aqui que você está falando de um machismo patriarcal, né? Como é que seria para você essa desconstrução desse machismo patriarcal? Mas antes, me explica. Você começou nessa época de drag com 16, né? Era só GLS, eram 3 letrinhas, Três né? letrinhas, super fácil, não confundia ninguém. E porque a gente outro dia estava entrevistando o Matheus Carrielli e ele era apresentador dessa época da GLS. E agora são várias letras para essa diversidade, para a gente poder entender, né, respeitar e tá aí, né, homenageando e vendo as pessoas e entendendo o que elas são. Mas é muita letra. Muita letra. Eu vou tentar E o lembrar. mais significa que podem surgir novas letras, porque você me falou que o amor é uma coisa fluida. Exatamente. A sexualidade é fluida. Então a gente está ainda aprendendo. Eu digo que a sociedade não está preparada ainda para conversar sobre isso. Mas a gente já está introduzindo esses assuntos, porque a sociedade é fluida. E eu digo, muita gente fala para mim assim, uma vez um rapaz, um seguidor escreveu assim: ai, você quer mudar a minha cabeça hoje com 50 anos, você acha que vai conseguir? Aí eu falei, olha, se você quiser, você pode mudar, mas se você não quiser, não tem problema. O meu objetivo nem é mudar a sua cabeça, mas é fazer com que o seu filho, com que os meus sobrinhos, com que os filhos de amigos possam crescer sabendo que o mundo é amplo e que o respeito tem que ser a base de tudo, entendeu? Então, eu bato muito nessa tecla de que a gente pode ser o que a gente quiser e nunca é tarde para se descobrir. A gente precisa viver esse momento de sexualidade, não só sexo, mas também a questão da afetividade, porque esse é um erro das pessoas. Achar que educação sexual é ensinar alguém a se relacionar sexualmente. E não. A sexualidade, ela é a energia que move a gente a viver. Então, tá diretamente ligada às nossas ações e emoções. Ou seja, tá ligada à formação do nosso caráter, da nossa personalidade, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. Porque desejo sexual, ele começa quando eu desejo uma pessoa e ele termina quando eu me satisfaço com aquela pessoa. Libido começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. Que as pessoas também linkam o libido com a questão, ai, a minha libido tá baixíssima. Tudo bem, mas a minha libido pode estar baixa, mas eu posso estar com fogo no rabo absurdo. E eu posso querer transar com todo mundo, porque libido não tem a ver com sexo, entendeu? Então a gente precisa tratar essas questões todas. E aí a gente volta na questão de que o orgasmo vem daqui. É tudo, a gente linka sempre tudo. É porque antigamente tinha-se, né, a obrigação de que tivesse tudo linearmente configurado. E aí a gente foi entendendo que o homem não é uma coisa linear, né? Nem cronológica, né? Pode estar ali. Agora me explica, o que é LGBTQIAPN+. Não precisa explicar todas as letrinhas, né? Mas assim, o que é respeitar? E cada uma dessas letrinhas, como é que elas se encaixam nessas opções? A primeira coisa que a gente precisa entender é que gênero é uma coisa e sexualidade é outra, antes de entender a sigla. Gênero é a forma que eu me enxergo.
perante a sociedade. A forma que eu nasci, porque o gênero também tá ligado à mente, a tudo. E sexualidade é a forma que eu vou me relacionar afetivamente e sexualmente com as pessoas. Eu sou gay, sou drag queen, mas acho importante falar, vou até olhar pra câmera, pra minha câmera aqui pra dizer isso. Eu sou gay, sou drag queen, mas eu também não entendo muito desse universo, porque isso pra mim também é muito novo. Então, por exemplo, L, lésbica, a gente já sabe que são aquelas mulheres que se reconhecem como mulheres, são aquelas mulheres cis. Eu posso falar alguma besteira, tá, gente? Se eu falar de antemão, já me desculpo, porque é um processo de aprendizado diário. São mulheres que se reconhecem como mulheres e se relacionam afetivamente e sexualmente com outras mulheres. Os gays são os homens que se reconhecem como homens e se relacionam afetivamente com outros homens. Os bissexuais são as pessoas, você se identifica como homem cis ou como mulher cis, ou seja, você se identifica com a forma que você nasceu, né, com o sexo que você nasceu, e aí você se relaciona com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Guardem isso, porque a bissexualidade, ela tá muito ligada com a pansexualidade, que é o pezinho. Só que a gente vai falar um pouquinho mais, porque bi vai por um caminho e pan vai por outro. Então guardem isso. E aí a gente tem esses bissexuais, que são homens e mulheres cis, que se relacionam com homens e mulheres cis, têm desejo e têm afetividade por ambos os sexos. Aí tem mais uma, LGBT. Transgênicos. Isso, tem os transgêneros transexuais, que são as pessoas que nasceram num corpo errado. Como a Roberta Close, eu sempre amo falar sobre isso. Uma vez o Faustão perguntou pra ela sobre essa questão de sexualidade e tudo, e como era você ser um homem e agora você ser vista como uma mulher. E ela fala, bom, eu não sei o que é ser homem, porque eu nunca fui um homem. A Erika Hilton, também a deputada, recentemente participou de um podcast, de um programa de TV, na verdade, e que o apresentador falou para ela: você era vista como um homem pela sociedade, pela ciência, e no final ela falou: aí que tá o problema. Eu era vista como um homem pela sociedade e pela ciência, mas eu nunca me vi como um homem. Então, os transexuais são as pessoas que nascem naquele corpo que não condiz com a mente delas. Por isso que hoje em dia a Organização Mundial da Saúde já entende que genitália não faz de você homem ou mulher. Porque, por exemplo, antigamente nós tínhamos o termo travesti, que eram os homens que se reconheciam como mulheres que nasceram no corpo errado, mas ainda tinham órgão sexual masculino. E transexuais, transgêneros, eram aqueles que tinham operado, tinham feito a resignação sexual. Hoje em dia a gente entende que não tem mais isso, porque genitália não faz de você homem ou mulher. O que faz de você homem ou mulher é a mente. E aí muita gente sem informação fala o tipo de baboseira. Então eu vou acordar e vou resolver ser mulher. Não é assim. As pessoas que entendem que estão num corpo errado precisam de um tempo para conseguirem entender. Também é muito difícil para elas, assim como é difícil para a sociedade. Então, é o que eu falo sempre: respeito, gente. Não sabe o que dizer, pergunta. Não sabe o que perguntar, não pergunta. E fica na sua. Porque aí a gente vai aos pouquinhos entendendo, conhecendo. E nós que pertencemos a essa sigla, a gente faz questão de falar, porque a gente quer que todo mundo saiba. E aí a gente pula pro I, que é o intersexo, que é o antigo hermafrodita, que são as pessoas que nascem com características genitais masculinas e femininas. E aí o tempo, na verdade, vai dizer a que característica, a que genitália respondem aquelas características. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que é intersexo, até trabalha com a gente na Make Life. Lá, meu amor, um beijo pra você. E ela foi criada a vida inteira como se fosse um menino, porque tinha essas duas características. E aí, na idade da menstruação, ela ficou menstruada. E aí foi quando descobriram que ela tinha todos os órgãos, as coisas todas. Eu, na verdade, não lembro se descobriram que ela tinha ou se já sabiam, mas foram tratando no masculino. Então, intersexo são essas pessoas. Aí depois a gente tem… Curioso, Curioso, não. assexuais. E tem
Tem o Gente, que C C agora. é esse? LGBT. Eu conheço LGBTQIAPN+. APN+, mas é que eu tirei da internet, a internet tá dizendo assim, ó, LGBTQQICAAPF2K. Gente, tá amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu vou procurar isso. Mas assim, a gente tem o queer. Eu não gosto muito desse termo, porque ele é um termo que no inglês significa estranho. E eu não acho que essas pessoas sejam estranhas. Queer são as pessoas que entendem que elas podem transitar pelos gêneros. Então são o que a gente chamava muito de andrógeno. Que a gente olha e a gente não sabe se é homem, se é mulher. E eu digo que não é importante saber se é homem ou se é mulher. O importante é saber que é um ser humano. Entendeu? A sua vida não vai mudar se você entendeu ou não o que A é a outra pessoa. pessoa, né? Então deixa ela viver da forma que ela quiser. Mas o queer tem essa característica. São as pessoas que transitam por esses gêneros. Que entendem que não existe coisa de menina e coisa de menino. Roupa de menina, roupa de menino. Elas são ali o que elas quiserem o tempo todo. E conseguem viver muito bem com isso. E aí a gente tem a LGBTQIA. São os assexuados, são as pessoas que… Na verdade, o assexual, pra mim, ele é um pouquinho confuso. Porque são aquelas pessoas que não necessariamente, né, têm aquele desejo sexual, mas elas podem viver emocionalmente, falando assim, na questão de afetividade. Então, assim, eu posso não ter o desejo sexual, mas eu posso me relacionar com alguém. Eu achava que essas pessoas, elas não tinham nenhum tipo de relação. Elas não transavam com ninguém e também não se Não permitiam sentiam. amar ninguém. E depois eu entendi que não, que tem a questão desse desejo sexual que não tem, que pode não existir, mas que essas pessoas também podem se permitir viver um amor, viver um romance. Aí, pra mim, é confuso. Eu não consigo ainda entender como que Esse a gente funciona. conheceu um pouquinho na novela, que teve a última novela das Sim, 8 agora, que sim. eram as duas pessoas que eram assexuadas. Elas tinham um relacionamento Sim. afetivo, tinham namoradas, Aham. mas não queriam ter momento ali de relação sexual. E aí, eu não sei até que ponto vai o não querer, se uma hora por estar se relacionando, essas pessoas acabam se relacionando sexualmente. Então, o A ainda é um pouquinho confuso pra mim. Mas, assim, pra falar resumidamente, é mais ou menos isso. E aí vem a outra questão aqui que eu já falei errado, mas passou batido, você nem me corrigiu. Ai, meu Deus. Mas eu sou dessas que eu erro, eu falo. E aí também é legal pra poder entender que muita gente falava opção sexual. Isso. Não é isso. opção sexual. Não é. Porque é o que você falou, é desde a questão da pessoa que nasce com a cabeça. Exatamente. É uma orientação sexual. Exatamente. Eu, na verdade, não gosto nem do termo orientação. E eu juro que eu não te ouvi hoje falar opção. Mas a gente conversou no telefone uns dias atrás e ela falou, e aí eu corrigi. Mas hoje eu juro que eu não ouvi. Eu não gosto desse termo de opção. Obviamente, a gente sabe que não é, porque ninguém opta em sofrer. Ninguém quer sofrer. Então, assim, a gente dizer que ser gay é uma opção, quer dizer que a gente gosta de sofrer, que a gente gosta de ser esculachado, que a gente gosta de ser posto pra fora de casa, de apanhar na rua, de morrer pelo simples fato de sermos quem somos. Então, opção a gente já sabe que não é. Orientação, por mais que eu saiba que é a palavra certa, eu não gosto. Porque eu acho que orientação me dá a impressão de que eu fui orientado a ser gay. Entendeu? Eu consigo entender que a orientação vem de orientar depois. Você entende o que você é e você está sendo orientado para conseguir viver sem que aquilo destrua a sua vida. Mas eu também não gosto desse termo. E também não gosto de condição, que é um outro termo que o pessoal fala. Porque condição, para mim, por exemplo, o dia tá dizendo que vai chover. Eu sair de casa sem levar guarda-chuva, eu tô me colocando na condição de ficar resfriado e tal, porque vai cair a chuva e eu vou me molhar com certeza. Então, por mais que orientação seja o termo correto, eu também não gosto. Eu prefiro dizer a seguinte questão: é a forma que a gente veio ao mundo. Então, sempre que eu preciso falar sobre orientação sexual, eu sempre uso o termo a forma que a gente nasceu. Porque eu acho que isso fica um pouco mais claro para as pessoas e ajuda a reforçar a questão de que não é uma opção, de que a gente nasce dessa forma.
A orientação vem depois. Vem depois. Já me O explicaram acolhimento. isso. Como é que foi pra você esse acolhimento? Como é que foi a sua família? Recentemente também eu vi agora o Luciano Huck, né, com esse casal que tá aí na novela, né? Aham. E eles foram. Um deles é gay, né? O Kevin. Me esqueci Sim. o nome do ator agora. Digo. E ele falou que ele foi super acolhido, que isso foi muito importante pra ele, né? Sim. Pra formação dele, pra formação. Como é que foi com você? Conta pra gente. Graças a Deus, 10 vezes melhor do que ele. Porque eu acho a minha família 10 vezes melhor do que todas. Todo mundo acha essa família maravilhosa. Mas eu nunca fui um gay que sofri. Inclusive, uma amiga minha me falou uma vez assim: a sua história não pode ser contada, porque você é um gay que não sofreu. E aí eu falei, meu amor, engano seu. A minha história precisa ser contada para que as pessoas possam parar de romantizar que o gay tem que sofrer. Existem famílias que acolhem, que amam, que sabem lidar com a situação. Não vou dizer que foi fácil. Não foi porque os meus pais me colocaram em tratamento psicológico desde que eu me entendo por gente. E eu fiz uma boa parte da minha vida porque eles achavam que tinha cura. Eles achavam que eu podia ser tratado de alguma forma. Quando a minha mãe entendeu que o que eu tinha não era doença e que não precisava de tratamento, e que eu não precisava de tratamento, ela foi procurar tratamento para ela, para entender que eu não era doente. Eu sempre fui acolhido, por eu sempre ter sido artista, porque diz a minha mãe que eu sempre usei a arte para me libertar de tudo. Então eu sempre tive uma família que até hoje, qualquer coisa que eu faça, eles sentam na primeira fileira, eles gritam, eles aplaudem. Há umas 3 semanas atrás, eu me mudei, fiz uma reunião com a minha família na minha casa para conhecer. E os meus tios perguntando, e aí, vai pro teatro quando? Quando vai ter alguma outra apresentação? Então, graças a Deus, eu não sofri. Eu tenho até hoje uma família que me ama e que me respeita, porque eu digo que aceitar… Ninguém tem esse poder de aceitar ou não aceitar você. As pessoas têm o direito têm o dever de respeitar a gente. Então, essa questão de acolhimento, ela foi incrível pra mim. A minha mãe, inclusive, hoje diz: se eu não tivesse tanto preconceito na época, ele hoje podia estar 1000 vezes melhor do que ele tá, porque ele pede pra fazer dança, pra fazer tudo a vida inteira, e eu nunca deixei, achando que isso podia influenciar. Agora, mãe, eu tô aqui, viado, pobre, passando pelos perrengues que o país tá passando, porque você não me colocou no sapateado quando eu pedi com 8 anos de idade. Mas eu já superei. É isso, né? Superar e Sempre. ser, né? E que Ser. a gente possa ter essa questão que você falou do romantizar, né? Que o gay tem que sofrer. Que a gente possa vir a ter as pessoas da forma que elas vierem, sem romantizar, que ninguém precisa sofrer. Exatamente. E eu consigo entender a questão por exemplo, eu não culpo a minha mãe, eu não culpo meu pai, não culpo a minha família. Eu consigo entender que hoje é difícil falar ainda sobre isso. Imagina 30 e poucos anos atrás. Então, assim, eu sei que os meus pais fizeram o que estava no alcance deles, e a minha mãe usa muito esse termo. Eu não quero que você sofra, eu não queria que você sofresse. Eu entendo também que essa fala veio um pouquinho mascarada. Eu acho que é um preconceito um pouquinho mascarado. O meu medo é que você sofra. Mas, tipo, eu consigo entender que ela fez o que ela achou que poderia fazer para que eu tivesse uma salvação. Quando ela entendeu que eu não precisava, ela que foi procurar uma salvação para ela, para entender que eu não precisava de salvação. Pra entender a sua língua. Exatamente. Igual a questão de Lohane. Lohane surgiu no teatro. E aí, depois que eu comecei a fazer show, minha mãe foi totalmente contra. Uns 2 anos depois, ligava ela: tô na loja aqui em Madureira, quer uma calcinha? Qual tamanho, que cor? Então, aos poucos, ela foi entendendo que aquilo era um trabalho. Ela uma vez perguntou pra mim, falou: mas você é um ator tão talentoso, você quer ser conhecido como um ator só, como um personagem só, como Jorge Lafon? Eu falei: mãe, eu sempre fui apaixonado pelo Jorge Lafon. Então, pra mim, seria uma honra ser como ele, conhecido e muito bem sucedido com Lohane, uma personagem só. Maravilha. E aí vem da sua missão, né? Que você fala com muito amor sobre isso. Você acha que a sua missão tá nessa questão de Muito. orientação? Porque assim, falando com você, eu fico vendo, gente, o que seria ter Lohane numa palestra, entendeu? Sim.
com adolescentes, com jovens. E isso acontece. Né? E eu tenho um poder muito grande em prender os jovens. Inclusive, eu não falei pra ninguém isso ainda. Eu ganhei uma bolsa de 100% num curso de psicologia, porque os alunos do curso de psicologia me convidaram para uma palestra. Nessa roda de debate estava a mestre, doutora em psicologia da faculdade, e ela ficou encantada com a forma que eu consegui prender os jovens quando eu estava falando. E aí a faculdade, sem saber se eu queria ou não, me disponibilizou uma bolsa de 100% na graduação em psicologia, que era uma coisa que eu sempre quis fazer e que eu começo no ano que vem. E começo com o intuito de melhorar o meu trabalho como drag queen educadora sexual. Por exemplo, eu não quero trabalhar como psicóloga, eu não quero trabalhar como sexóloga, assim, atender, né, resolver casos de algumas pessoas e tal, casos meio que patológicos sexualmente falando. Eu quero usar o que eu puder para continuar levando a minha palavra para as pessoas. Porque se eu conseguir atingir 0,001%, eu já tô super feliz, porque essas pessoas vão atingindo outras pessoas. E isso vira uma bola de positividade, de energia fluida, como é a sexualidade. Então tá tudo certo. Não, e aí eu falei assim, dá palestra para jovens, mas tem muita gente que já vai me atacar. Palestra para jovens, não sei o quê. Já aconteceu mas, também. Gente, eu vou te falar uma coisa. Não é porque vão ter pessoas ali que nasceram daquela forma e que não nasceram. Mas que nasceram, tem que estar ali se sentindo acolhidas e respeitadas por todas. Não tem nenhum problema. E quem não nasceu tem que respeitar. Tem que respeitar. E a gente só respeita com informação. Isso já acontece. Uma vez eu fui convidada para dar palestra numa ONG. E a direção da ONG, quando descobriu quem ia, achou melhor com que eu não fosse. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o jovem de hoje, cada hora é uma coisa, beija homem, beija mulher, o mundo tá perdido. É justamente pro mundo não ficar perdido que a gente precisa falar sobre isso. Para eles entenderem que isso não pode ser uma modinha. Que a gente precisa tratar desse assunto com total clareza, inteligência e coerência para que eles entendam. Se eu vou beijar uma menina e um menino é porque realmente eu sinto uma atração afetiva ou sexual por essa menina e por esse menino. Eu não vou beijar só para ver como é que é. Entendeu? Então a gente precisa falar sobre isso e para que esse jovem que está passando por uma questão de transição, porque tem muitos jovens que já se reconhecem como transexuais, entendam como esse mundo funciona e consigam se colocar numa sociedade de uma forma que não sejam atingidos, que não sejam atacados, que sejam respeitados e que possam fazer valer o seu direito de viver. Porque é um direito de todo mundo que nasce, é viver. Até quem nasce e morre teve o direito de viver, mas estava na missão que tinha que vir e tinha que partir no mesmo instante. Então a gente não pode tirar o direito que as pessoas têm de viver, né? Então a nossa luta é por conta disso. O Brasil é o país que mais mata a população transexual, mas em contraproposta é o país que mais consome conteúdo pornográfico de trans. Se você coloca lá no ranking dos países que acessam canais adultos, o Brasil é o primeiro. O Brasil é o primeiro. Gente, eu sempre faço alguma coisa. Desculpa. Quando eu não jogo o microfone, lógico, quando eu não quebro, eu esbarro. Até que comecei tarde hoje. O Brasil, ele é um país que, além de consumir muito conteúdo adulto transexual, é o país que consome também muito conteúdo de sexo anal de trans com homens héteros, porque a gente vive também essa cultura de que o homem que faz sexo anal e é passivo é gay, quando hoje a gente já entende que o ânus é uma área erógena e que muito bem estimulada, qualquer um pode sentir prazer. Mas as pessoas não admitem. E aí o que acontece? O sigilo. A pessoa sai com um, sai com outra, sai com um trans no sigilo. Por quê? Porque a sociedade bota na cabeça que o homem que dá é gay, que o homem que pega trans, só pelo fato da trans ter, às vezes, ainda o órgão masculino, é gay também. Então, E não é. E aí essas pessoas morrem por conta disso. Que as pessoas que matam essas pessoas são pessoas que têm um desejo e não conseguem botar pra fora por medo de igreja, por medo de sociedade. Por exemplo, eu fico com caras heterossexuais. O meu Badu, o meu sexo com café, eu só falo com homem heterossexual. Por quê? Porque esses homens, eles veem a figura feminina. Por exemplo, eu não sou trans. Quando a gravação terminar, a Lorraine volta pra mala.
ou pro armário, eu não tenho problema em relação a isso. E é o Breno que fica. E aí, por exemplo, já aconteceu de um cara querer ficar comigo e eu falar pra ele: eu até poderia receber você em casa, mas agora eu não tenho como me montar. E aí ele fala: então deixa para um outro dia, porque o que me excita é a figura feminina. Então esses homens, eles são homens heterossexuais e o fato deles serem passivos ou de se relacionarem com mulheres trans não faz deles bissexual e nem gay. Porque o que interessa é a figura feminina. Exatamente. Entendi. Eu já me relacionei sexualmente com mulher. Inclusive foi a primeira vez, a primeira e única, que eu transei com 2 mulheres ao mesmo tempo. Tudo bem que eu queria o homem que tava com ela. E sim, é isso que vocês estão pensando. Mas, por exemplo, eu transei com mulher e eu não sou hétero e nem bi. Aquele momento aconteceu. E aí eu me permiti viver aquele momento. Então, por que eu transei com 2 mulheres? Não sou hétero nem bi. E um cara que se relaciona com outro homem só porque tá com muito tesão e quer dar uma aliviada, tem que ser taxado como gay. Porque a Organização Mundial da Saúde já entende. Quando a gente pega… Isso sempre gera polêmica, tá? Quando a gente pega a planilha da OMS de possível porcentagem de contaminação pelo vírus HIV, a gente tem lá usuários de drogas, mulheres travestis e transexuais, profissionais do sexo e tínhamos gays. De um tempo pra cá mudou, não existe mais gay. Eles colocam a sigla HSH. Homens que fazem sexo com outros homens. Porque a Organização Mundial da Saúde já entende que um homem que transa com outro homem não necessariamente é gay. Porque o que faz da gente gay ou hétero? É a afetividade. Por exemplo, eu sou gay. Eu não me vejo casando, construindo família, vivendo uma vida eterna com uma mulher. Porque o meu desejo afetivo é por homem. Mas eu me permiti transar com 2 mulheres e foi ótimo. Uma experiência… Não vai ter nunca mais. Mas, assim, uma experiência… assim, eu digo nunca… não me liguem. Não me liguem. Eu digo nunca mais brincando. Porque eu sempre trabalhei apresentando shows em casa de swing. Então, isso aconteceu numa casa de swing. Eu sempre apresentei os shows. E aí, quando aconteceu, depois, elas ficaram me procurando. Falei, não tem mais. Mas, assim, pode ser que aconteça. Então, a gente tem que naturalizar essas questões. Às vezes, o cara quer dar uma aliviada e ele vai transar com outro cara. E tá tudo bem. Aí criam esses termos tipo broderagem, que é um termo que é o homem que tá ali com outro homem, mas não tem afetividade. Por que se fala broderagem e não se entende que é um homem que tá fazendo sexo com outro homem e foi? Justamente porque a sexualidade é fluida. Broderagem, esse eu não conhecia. Explicamos aqui no podcast Entrar no Isenta Pode o que é broderagem. Broderagem é o termo que os homens… Normalmente… Pode ser uma letra pra lá, né? Pode ser. É uma letra pra lá. Pode ser. Normalmente, os homens que são muito machões, muito masculinos e se relacionam com outros homens para dar só aquela aliviada, eles usam muito esse termo. É só uma broderagem, que não sei o quê, é papo de amigo. E aí a gente fica quietinha. Não, tá tudo bem. Vamos ali em casa, que é só uma broderagem. Uma broderagem. Mas aí a gente entra para um assunto que tá muito em voga, né? Que é a responsabilidade afetiva. Sim. E aí eu já vou te perguntar, parada gay, você é a favor por causa daquela questão que a gente estava conversando antes pelo telefone, a gente tem a pré-entrevista e você fala que não, por causa dessa falta de responsabilidade afetiva. E como é que é essa responsabilidade afetiva hoje dentro dessa sigla? Sim. E dessa questão também, muita pergunta, hein, gente? Mas já é para falar que ela já sai falando tudo. É sobre essa questão dos jovens também, porque aí beija um, beija outro, já começa todo mundo a se iniciar na sexualidade, né? Sem responsabilidade afetiva, né? É um risco que se toma. Com certeza. Eu sou contra a parada gay porque eu acho que perdeu toda a militância que deveria existir. Acho válido, acho muito válido. Inclusive, trabalho com a Make Life em várias paradas gays. Mas eu acho que virou um grande carnaval fora de época e um grande motel a céu aberto. E eu acho que se a gente luta diariamente, bravamente, por respeito, por igualdade, por valorização, a gente tem que se dar o respeito também. Então eu não concordo com essa zoeira que virou.
Mas eu concordo com a parada gay como ato político. A gente tá ali com resistência, resiliência, batendo no peito, falando: olha, vocês não querem, mas a gente continua aqui. E cada ano a gente cresce mais e vamos continuar porque não estamos fazendo mal a ninguém. E isso eu concordo, isso eu gosto. E sobre a questão de afetividade, de responsabilidade afetiva, você sabe que eu acho que isso vem muito do exemplo de casa? Uhum. Porque eu acho que hoje em dia, não só o gay, mas o hétero também não tá entendendo a questão dessa responsabilidade afetiva. Mas justamente pela questão de vivermos um mundo muito sexual, hoje em dia, e sexual, quando eu falo nessa vez. Quando eu falo sexual, é sobre sexo. Hoje você tem programas que fazem alusão ao sexo, músicas que fazem a mesma coisa. E aí, aquela criança, aquele indivíduo que passa por essas fases, ele vai crescendo ouvindo aquilo. E aí chega uma hora que ele começa a entender que o bota-bota, soca-soca, senta com pressão, não é só uma letra de música. Tá ensinando a fazer alguma coisa. E aí ele começa a querer entender o que é ensinar. E aí ele vai entender isso quando ele já tá na puberdade, indo pra fase sexual, às vezes até antes. E aí começa a entender do filme pornô, porque o pai fala, o padrinho fala, o amigo do pai fala, o colega fala. E aí junta essa irresponsabilidade de não se conversar sobre sexualidade, afetividade e sexo com filme pornô, com as músicas, e aí eles acham que para ser o garanhão, ou então para ser a boa zona do rolê, você tem que transar com todo mundo. Hoje em dia é muito brega você casar virgem. Hoje em dia, se você casa virgem, você é taxada como careta, como cafona, como lerdão, lerdona. E aí é muito complicado a gente falar sobre isso, porque eu acho que essa questão de responsabilidade afetiva, por mais que a mídia tenha total respeito, porque a mídia influencia todo mundo, mas eu acho que isso tem que ser conversado dentro de casa. A gente precisa falar com os nossos filhos sobre tudo e não necessariamente sobre sexo. Eu posso deixar o sexo para depois, mas eu posso já ir educando aquele indivíduo para responsabilidade afetiva em todos os aspectos da vida, até chegar nessa fase sexual, como por exemplo, pedir uma bênção para um avô, para uma avó. Isso é responsabilidade afetiva, porque você vai mostrando o respeito que você tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, em responsabilidade afetiva, muita gente linka com relacionamento. E aí eu trouxe agora a questão de você pedir bênção para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó. Isso também é responsabilidade afetiva. Então tá vendo como a gente não precisa entrar no quesito sexo para falar sobre isso? E eu acho que tem que ser um aprendizado. Porque se a família não ensina, a vida vai ensinar. E aí a vida vai ensinar da pior forma possível. E aí no futuro, mais síndromes surgem, mais depressões, um monte de coisa surge, assim como a sigla. Conforme a sigla não é. Então tá todo mundo no mesmo barco. Os gays, o povo do arco, o povo colorido, a sigla aumenta. E o povo que não é colorido, as depressões aumentam. Porque aí os bloqueios destravam lá na frente de coisas que podiam ser tratadas quando a gente ainda era criança, por exemplo. Como é que foi? Como é que você hoje sugeriria a uma mãe a conversar sobre esse assunto, você como educadora sexual? Me perguntam muito isso, muito mesmo. E aí, uma mãe botou pra mim assim outro dia: eu tenho um filho de 13 anos e um de 15. Eu queria falar com ele sobre masturbação. Como é que eu posso falar? E aí eu respondi pra ela: tem muita coisa antes de masturbação, você sabe disso? Aí ela, não. Aí eu comecei a falar com ela sobre questão de afeto, sobre questão de responsabilidade afetiva, porque tudo é um conjunto. É muito complicado depois que você não falou sobre aquele assunto a vida inteira com o filho, quando chegar com 16 anos você querer falar. Não é que não possa, mas aí esse indivíduo já criou personalidade, já criou caráter, já está completamente formado. Então o que eu sempre aconselho é: normalizem. Porque, gente, vai acontecer. Vocês querendo ou não, vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer é transformar esse momento em algo mais saudável. E a gente só consegue fazer isso com informação. Ah, mas aí eu não sei como falar sobre isso com a minha filha, com meu filho. Hoje em dia tem a internet, que você tem profissionais que falam abertamente de como conversar. Uma vez um pai de uma aluna minha
Porque o Breno também é professor e tal. O pai de uma aluna me perguntou como falar com ela sobre isso. Ele falou que nem ele nem a esposa conseguiam falar, mas começaram a perceber que ela estava tendo interesse nessas questões. E aí eu mandei vários links de colegas, terapeutas sexuais, psicólogos, falando sobre puberdade, sobre essa fase sexual do indivíduo. Falei, vai mandando para ela. Ela pode falar, ai que saco, para de me mandar isso. Mas ela vai ler. Ela vai entender. E aí, como que a gente sabe disso? Que depois ele falou assim, caramba, super funcionou. Porque depois, num almoço de família, uma prima tinha ficado grávida. E aí, nesse almoço, a menina falou uma das frases que a mãe já tinha visto, que estava em um dos vídeos. Então a mãe conseguiu educar sem precisar falar. E depois o diálogo foi abrindo, sabe? Inclusive ela, quando começou a namorar, ela falou pro pai, sabe? O fulano tá querendo dar um passo a mais, que não sei o quê. E ele falou, cara, eu nunca imaginei que ela fosse falar pra mim algo do tipo. Então, gente, se você demonstrar segurança, o filho vai ter, a filha vai ter. Esse negócio de que, eu não sei o que fazer, procura. Faz igual a minha mãe. Quando entendeu que eu não precisava de tratamento, ela foi procurar tratamento para entender. Porque varia muito. Não existe uma fórmula mágica para isso acontecer. Só seu filho pode ser de um jeito, o meu de outro, dele de outro, e aí vai. Então, assim, cada um sabe. Tipo, a minha mãe. Eu vi um vídeo até reagi a esse vídeo da Angélica, a Angélica do Luciano Huck, falando sobre dar um vibrador para a mãe, que aquilo virou uma polêmica no Dia das Mães. Cada um conhece sua mãe. Eu sei que se eu der um vibrador pra minha mãe, ela vai tacar na minha cabeça, entendeu? Porque cada um conhece a sua mãe. Então, cada pai conhece o seu filho. E aí, cada pai conhecendo o seu filho, eles vão conseguir entender como entrar nesse assunto. O meu irmão e minha cunhada falam pra mim, quem vai conversar com eles são você. Eu tenho um casal de sobrinhos. E eu já venho preparando isso. Já venho preparando pra começar a conversar sobre a afetividade. Eles são 100%. 100% em tudo. Mas ainda não estão nessa fase sexual. Agora, você acha que se você tivesse tido essa conversa lá atrás e esse preparo, né? Você não teria vivido a sua primeira atividade sexual como você conta, né? Exatamente. E qual foi? O meu primeiro sexo oral foi com 9 anos de idade. E quando eu conto isso, o povo se espanta. Mas calma, não foi assédio, estupro, nada. Foi com uma outra criança também, de 9 anos de idade. E criança nessa idade nem produz hormônio pra sexo. Então, sabe, uma coisinha pequenininha, mole, balançando de um lado pro outro, eu achando que aquilo era maravilhoso. E aí, o que eu quero dizer quando eu falo isso? Se os meus pais tivessem tido a conversa comigo sobre limite, respeito ao corpo, de repente eu não teria me permitido. Essa curiosidade que te levou, porque o que te levou foi curiosidade. Curiosidade. E eu gostei. Eu sempre fui meio apiranhada. Então, assim, eu gostei. E aí, por exemplo, da mesma forma que eu achei natural com um amiguinho que tinha a mesma idade que eu podia achar natural com um adulto. Eu podia achar natural com alguém que pudesse estar querendo me estuprar. E aí seria mais uma criança vítima de abuso. Então, por isso que é importante conversar. E com que idade, mais ou menos? Eu digo desde sempre. Tipo, meu sobrinho tem 7 anos. E desde que ele tinha, 3, 4 anos, eu fico. Vai lavar isso aí. Claro, cada idade, eu sempre fui muito esporrenta. Então, eu grito, eu falo muito de palavrão. E eles vivem bem nesse ambiente. Cada idade tem um linguajar. Então, por exemplo, eu lembro que a minha mãe falava, vamos lavar o piu-piu, vamos lá fazer exercício. Eu lembro quando eu era criança, a questão de lavar, né, o pênis, a minha mãe falava, vamos fazer o exercício do pintinho, para já mostrar, quando eu era criança, que tinha que lavar. Né? Então, você tem, né, as idades. Você não vai chegar para uma criança de 3, 4 anos e dizer, lava a vulva, lava o pênis, porque a criança não vai entender. Embora muitos profissionais digam que mesmo quando é criança tem que falar os termos técnicos. Então você vai aos pouquinhos. Por exemplo, os meus sobrinhos sempre viveram no meio dos vibradores que as lojas me mandam para divulgar. E aí um dia a minha sobrinha reconheceu que um dos vibradores tinha a forma de um pênis. Ela reconheceu. E ela me perguntou para que era aquilo. Comecei a conversar em inglês com ela.
E ela ficou assim, tia, não tô entendendo. Aquela coisa de criança, não tô entendendo nada. Eu falei, por que você não tá entendendo? Porque eu não falo inglês, né, tio? Então, você só vai entender o que o tio tá falando quando você fizer inglês. É a mesma coisa isso aqui. Isso aqui é do tio trabalhar. Não adianta o tio explicar pra você agora, porque você não vai entender. Então, quando chegar a idade certa, o tio não só vai te explicar, como vai te dar um monte de presente. Ela nunca mais perguntou. Porque eu não tratei a criança como, não se mete, sai daqui, larga isso não pode. Eu tratei com naturalidade. É igual o meu sobrinho, que a vida inteira. Eu tive um namorado que o meu sobrinho era encantado por esse meu namorado. A gente terminou há mais de um ano e ele sempre pergunta pelo tio fulano de tal. E ele uma vez falou pra mim, tio, eu sei que você é gay. E eu falei, o que é gay? Ele, é um homem que namora com outro homem. Eu falei, uma mulher que namora com outra mulher, ele é gaya. Então, assim, na cabeça dele. E a minha mãe começou a cortar. Eu falei, não corta. Falei, Davi, vamos conversar. O tio é diferente do papai? Do vovô? Não. O papai é casado com a mamãe. O tio era casado com o tio Fábio. Eu falo abertamente porque a gente tem amizade. O tio era namorado do tio Fábio. Tem alguma diferença do titio pro papai? Não. Então tá tudo bem ser gay, não tá? Tá, tio. Nunca mais perguntou. Me inferniza com meu ex o tempo inteiro, que não tem volta mesmo. Mas assim, ele sempre pergunta. Então, pra ele, isso é muito natural. Isso é responsabilidade afetiva. É um caminho também de responsabilidade afetiva. Então, a questão é a gente naturalizar que essas coisas acontecem e cuidar dos nossos da forma que a gente acha que vai ser melhor pro futuro deles. E os meus sobrinhos, que são meus filhos também, porque eu não votei, então já adotei. Eles vão ter uma mente muito aberta. E essa questão que a gente está falando aqui de como falar com os filhos, né? Eu ouvi recentemente num podcast, vou deixar aqui a orientação, de que nada melhor para começar a responder uma pergunta dessas, uma outra pergunta. Porque uma menina estava cozinhando com a mãe, aí ela perguntou para a mãe assim: mãe, o que é virgem? E a mãe começou a se enrolar toda para começar a responder que era uma coisa que se fazia, que ia tirar quando se amasse alguém. Mas se ela tivesse perguntado só por que ela estava perguntando isso, aí a menina explicou, depois de toda uma explicação da mãe, não, porque eu tô vendo aqui extra virgem. O que é isso? Não, eu ia falar vai uma isso. pergunta, o que é que você tá querendo saber precisamente? Porque às vezes a explicação está na nossa mente. Exatamente. E para eles a curiosidade é um pouco menor. Exatamente. Então, eu ia falar isso. Se o sobrinho meu perguntasse pra mim o que é virgem, eu ia falar, tá vendo aqui essa lata de leite em pó? Ela nunca foi usada. O tio vai abrir agora. Pronto, a lata tava virgem e não tá mais. Entende? Porque não precisa a gente levar tudo pra pro sexualidade. Sexo. Exatamente. Quando eu tinha 6, 7 anos, meu pai era vice-presidente de um clube. E um garoto que era mais velho, eu era criança, começou a falar comigo sobre masturbação. Mas masturbação, no termo vulgar, que eu não quero repetir, da masturbação. Mas todo mundo sabe, começa com P, termina com A. E aí, no carro, eu perguntei pra minha mãe: mãe, o que é isso? E os meus pais se olharam. E eu lembro que eu levei o sermão da montanha, sabe? E aí me aguçou a curiosidade de querer entender o que era. Porque aquilo não foi me respondido. Entende? Então, na verdade, às vezes a gente quer proteger e a gente acaba não protegendo. Às vezes, eu quero poupar. Não, mas não tem que poupar. Porque a gente cria o filho pro mundo. Vocês que são pais responsáveis, né? Criam os filhos pro mundo. E a gente precisa ter esse discernimento. Que se a gente não der informação, ele vai ter informação com um amiguinho que de repente tem menos informação que ele. E aí, pronto. Aí vem ST, gravidez na adolescência, essas questões todas. Agora me fala aqui, você também tem essa missão que você já falou que carrega, né? Você foi, enfim, representante da Disney num comercial. Como é que foi essa experiência? Na verdade, não foi nem eu, foi meu cavalo, foi o Breno. A Disney lançou uma campanha chamada Vozes da Diversidade, porque eu fui uma dessas crianças que cresci achando que eu não podia fazer parte do mundo da Disney porque eu não era louro de olhos azuis. E eu lembro, inclusive, uma vez no
no Jardim 2, uma coisa assim, que teve a festa do folclore na escola, e aí a professora montou a linda rosa juvenil. E aí eu lembro que eu queria ser a princesa, já criança, bem aviadada. E ela falou que a princesa eu não podia ser. Aí eu falei, então quero ser o príncipe. E ela falou, não, porque você não é louro de olhos azuis, o príncipe vai ser o Leonardo. Eu lembro disso. Inclusive, o Leonardo hoje cresceu, tá uma coisa horrorosa. Mas era uma criança linda. E aí, o Leonardo, prazer, a louca. E aí, comecei a ficar com aquilo na cabeça. E a gente cresce com essa questão de que a Disney só é importante príncipe e princesa. Então, a Disney teve esse trabalho, essa campanha chamada Vozes da Diversidade. Eu acho que na TV não tá mais passando, eu acho que passou uns 3 meses. Mas é só colocar no YouTube. Vozes da Diversidade Disney. Tem várias pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, com qual personagem a gente se identifica, mostrando que a Disney é para todo mundo. Então tem pessoas com deficiência, tem pessoas negras, tem pessoas trans, tem gays. Então é muito legal, foi muito legal ter participado dessa campanha. E hoje, qual seria, assim, um recado? Põe uma mensagem numa cápsula que vai abrir daqui a uns 20 anos. O que você esperaria pro LGBTQIA+, daqui a 20 anos, né? Transem, porque quem transa é feliz e quem é feliz não enche o saco dos outros. Mas enfim, vou falar uma coisa mais bonitinha. Daqui a 20 anos, para abrir essa cápsula, eu acho que o que eu gostaria de dizer só assim: parabéns. Se você chegou até aqui, foi porque você venceu. Porque quando a gente fala sobre LGBTQIAPN+, a gente automaticamente linka muitas vezes com uma vida muito curta. Porque as pessoas dão uma sentença de morte pra gente. É gay, ou vai morrer assassinado, ou vai morrer de AIDS. Então é muito legal quando a gente chega no final. Chegamos, cumprimos muito bem o nosso papel e não demos o gostinho pra vocês de morrer da forma que vocês queriam nos matar. Então, a frase que eu botaria numa cápsula pra abrir daqui a 20 anos seria essa: Bi, arrasou. Chegou até aqui, você venceu. Ai, maravilhosa, adorei. E o que você diria pra você, Breno, com 20 anos? Hoje. Bicha, chupa direito, mentira. Eu acho que eu diria: vai ser difícil. Vai sempre ser muito difícil. Vai ser sempre extremamente difícil, mas você vai conseguir. Porque você é verdadeiro e ser real com você mesmo é a melhor forma de autenticidade. Acho que eu diria pro Breno isso. Maravilhoso. E assim, ouvindo você falar, é engraçado você falar, minha família falou que eu ia sofrer e tal. Mas, gente, nada como ser livre, né? Muito. Mas eu acho que a arte me ajudou muito. Porque, como eu falei, a minha mãe diz: você sempre usou muito a arte. Por exemplo, eu cheguei a morar por um mês com esse meu ex-namorado. E não foi uma experiência boa pra mim. Mas não por conta dele. Que tanto que nós acabamos e ainda somos amigos. Mas porque eu me senti muito preso. E aí, a minha mãe, um dia eu liguei pra ela e ela falou assim: você vai continuar mesmo? Você sempre usou a arte pra se libertar de tudo e vai se colocar agora num relacionamento frustrado que você já sabe que não quer mais? Então eu acho que a arte sempre me ajudou a me empoderar um pouco. Mas a liberdade que dá de sermos quem somos, acho que não tem preço, sabe? Não tem nada que pague. E eu sou muito feliz por ser livre. Livre, que eu digo, de poder sair na rua, olhar para o céu e falar: Deus, muito obrigado por eu ser quem eu sou. Acho que isso realmente não tem preço. Ai, obrigada, Lohane. Obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Adorei a sua Digo presença. mesmo. Volte já para a terceira, quarta temporada. Por favor. Com novidades, que ela chegou aqui com muitas novidades e nos esclarecendo, né, que é muito importante a gente poder ocupar espaço. Quando comecei o podcast, eu falava, né? Eu acho que ocupar espaço é a forma como você vai engrandecendo a sociedade. Engrandecendo a sociedade o quê? De gente que já passou dos 40 e realiza, e de gente que já passou dos 40 e representa você numa campanha comercial. Exatamente. Então, assim, pessoas que têm uma formação, né? Não mais orientação, mas que estão ali ocupando espaço e sendo respeitados, e a sociedade vai como? Só engordando
enganando de uma forma sadia, né? Exatamente. E vai criando indivíduos felizes. Felizes e saudáveis em todos os sentidos. Antigamente a gente achava que a vida acabava com 20 e poucos anos que eu vou deixar de ser jovem. A gente está hoje entendendo que entrar no Isenta pode. E que as pessoas são muito mais felizes quando entram no Isenta. Então, por que não ser feliz para deixar isso de legado para as pessoas? Exato. Então, super parabéns pelo trabalho. Amei de verdade. Obrigada por todo o carinho. E quero voltar, sim, com novidades. Exatamente. Eu quero deixar aqui nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, que é o Estúdio.criação, que é onde a gente realiza esse podcast, que realiza vários podcasts, que também tem toda a infraestrutura de fazer externa, cursos online e várias questões audiovisuais. Quero também deixar aqui nosso agradecimento à agência Criação Online, que é a agência que está com a gente nas redes sociais, está junto com o Estúdio.criação, e também ao Assim Saúde, que é a maior operadora de plano de saúde com rede própria no Rio de Janeiro e que tem o programa Special Life voltado para as pessoas com doenças crônicas, ou seja, diabetes, hipertensão, obesidade. Lá elas fazem completamente um trabalho com uma equipe multiprofissional, que hoje em dia a gente também já entendeu isso na saúde, né? Que nada como você assistido mais do que um especialista, por psicólogo, o endócrino, o nutricionista, tem que estar todo mundo trabalhando de forma junta e com bastante expertise para atender você que quer ter mais qualidade de vida. Lohane, fala pra gente, onde é que a gente pode te seguir? Deixa os seus arrobas, suas informações para a gente Bom, poder... o meu Instagram e o meu TikTok são @LohaneLovely. E o meu canal no YouTube, que eu preciso dar uma movimentada e eu sei que eu vou, é Papo de Fada Madrinha, mas o Fada com PH. Então vocês podem me seguir lá, manda direct, manda nudes, enfim, vocês já entenderam, né? Manda tudo que ela responde Tudo. e vê, né? E vejo, boa nota, inclusive. Então aqui o nosso muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Obrigado, Lohane. E até a próxima quarta-feira, avisando que a gente mudou de horário. Agora é às 19h19. Quarta sim, quarta não. Sem entrar no Isenta Pode. Até!